Professor, hoje nós colocamos um tema aqui de falar sobre alta produtividade, mas nós vamos fazer um papo aqui, onde nós vamos entrelaçar muitos assuntos linkados na produtividade. Uma das coisas que eu gostaria de trazer aqui, porque assim, ficar perto de gente produtiva, às vezes parece ser muito complexo. A pessoa produtiva, ela é enjoada, ela é exigente e eu preciso falar... Perfeitamente. eu preciso... Mas você está falando direto ou indiretamente sobre a Não, mas eu quero contextualizar aqui, porque teve uma cena muito emblemática que os alunos todos reclamavam do senhor. E eu não admitia um professor de tamanho gabarito que ensinava tantas coisas para a vida, os alunos reclamarem dele e eu era um defensor do senhor. E teve um dia que eu fui lhe defender, e essa cena foi muito emblemática para mim. Foi, professor, eu assumi uma guerra para o senhor. Os alunos não podem falar isso. O senhor olhou no fundo dos meus olhos e falou para mim assim, ó, eu não preciso que ninguém me defenda. Eu confesso para o senhor que eu fiquei magoado aquele dia. Mas olha o que você disse para o seu cliente que veio aqui e disse, mas aqui é muito longe. Você começou pela via que você aprendeu. Exatamente. E aí o senhor pegou e falou assim, eu não preciso que ninguém me defenda. E aquilo me marcou muito, porque depois eu fui entender que o senhor não precisava que ninguém se defenda, porque aquilo era o caráter do senhor. Aquilo era o modo do senhor. Gostando ou não, se adaptando ou não, era o que o senhor acreditava, e o senhor não precisava de que ninguém defendesse o senhor, porque tendo alguém para defender ou não tendo ninguém, o senhor manteria aquilo da mesma forma. Então, o senhor foi um exemplo nesse sentido de alguém que falava como deveria ser feito e tinha congruência em como fazia. E a pessoa de alta produtividade, por que é tão complexo, professor, ficar perto de gente assim? Por que as pessoas de alta produtividade são tão incompreendidas? Por que elas são tão julgadas? Por que elas são tão excluídas numa sociedade onde a gente precisava tanto ser produtivo? Você usou um termo que é um termo próprio da psicologia humanista, que é congruência. Congruência, para quem está nos assistindo, é o correspondente de autenticidade. Ou, se preferir, ser genuíno. O que acontece? Nós vivemos numa sociedade, e isso não é uma característica do nosso tempo, mas da própria humanidade, mas vivemos numa sociedade em que as pessoas se cercam de camadas, de muros, que escondem efetivamente quem elas são. Essas camadas, elas são adotadas para que essa pessoa se sinta aceita no meio em que ela vive e ela convive. Porque as pessoas com quem ela convive também têm as suas próprias camadas ou as suas máscaras. Isso na filosofia heideggeriana, ou isso na psicologia humanista, é chamado de inautenticidade. Quando você assume, como você se assume autêntico, você vai entrar em rota de colisão com um conjunto social que é inautêntico. Só que aí tem uma curiosidade. Ainda assim, as pessoas sendo inautênticas, elas podem dizer que têm dificuldade de conviver com quem é autêntico. Uau. Mas elas se sentem seguras em conviver com quem é autêntico. Aí você percebe um conflito. É difícil, mas ao mesmo tempo é aqui que eu me sinto seguro. Perfeito, hein? Que interessante. Que paradoxo, professor. Paradoxo. Natureza humana, né?